Isso porque ele Buena deixa... Ninja! Buenas Oi, noites. pastora! O que a senhora falou? Isso porque o senhor nem está lá no presencial comigo. Então, hoje, nós vamos falar sobre o medo. Pronto. Todos estão conseguindo ver aí o slide, né? Amém. Então, só para recapitular, a gente já vai entrar no tema de hoje, como o pastor disse, e a Marina também, é sobre o medo. E só para recapitular, na semana passada, nós falamos sobre a forma de liderança do reino de Deus. Como o reino de Deus, ele atua, como o reino de Deus, ele lidera. Então, é por meio da liberdade e do amor. Então, nós vimos, né, na semana passada, que o propósito da liberdade é o amor. E não existe amor sem liberdade. Por quê? Nós temos que escolher amar. Então, quando Deus criou o homem, ele colocou no homem a capacidade de amar a Deus ou não amar. Por quê? Não existe amor sem liberdade. E aí até vou dar aqui um outro exemplo, né? Um bichinho de pelúcia. Ele vem com aquele botãozinho que você aperta e ele fala o quê? Te amo, né? Quando você dá para sua namorada, dá para alguém que você gosta, vem com aquele botãozinho. Mas aquele bichinho de pelúcia, ele não ama de verdade. Ele só tem ali um botão que você aperta e ele diz essa palavra. Mas a gente sabe que ele não ama, né? É um objeto. Então, Deus ele não nos criou como um objeto, como uma coisa, mas ele nos criou e nos deu essa liberdade de amar a ele, e nós temos essa oportunidade de expressar o nosso amor por ele, de escolher amá-lo todos os dias da nossa vida. Então, basicamente foi isso que a gente falou, né? A gente falou várias coisas a respeito disso, mas de forma resumida foi isso. Mas existe também o quê? O medo. E hoje nós vamos ver como o medo atua na nossa mente, no nosso coração, de forma que venha prejudicar o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com as pessoas. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, né? O medo é errado? É errado sentir medo? Então, a gente tem que entender como o medo funciona. E o medo, ele funciona, assim como praticamente todas as sensações, tudo que a gente faz, a central do medo também é no nosso cérebro. E como começa? Começa com uma ameaça. Então, quando nós nos sentimos ameaçados por alguma coisa, isso vai atuar nessa região que vocês estão vendo aí no slide, no cérebro, no córtex visual. Então, quais são exemplos aí de ameaça? Vamos ver. Por exemplo, quando nós estamos em um lugar alto, nós sentimos medo, né? É normal, é algo natural que a gente sinta medo quando estiver em um lugar alto. Então, por exemplo, né, nessa imagem, eu jamais faria isso, só se tivesse com muita segurança, e mesmo assim eu iria pensar muito. Diferente aí do Sérgio, né, que gosta de altura, que rompeu com isso, né, mas é natural que a gente sinta medo de altura. Outra coisa, medo do mar, né? Por que as pessoas muitas vezes morrem afogadas? Porque elas não têm medo, então elas acabam abusando. Os nossos pais, né? Meu pai, pelo menos, sempre falou: ó, não vai muito fundo, né? Não passa da arrebentação, porque ali é mais perigoso, e o mar ele pode te puxar e você não conseguir voltar. Então é natural que a gente sinta medo do mar.
Então, quando a gente olha uma imagem como essa, ela é linda, né, de se ver, mas só que eu não iria mergulhar no mar como esse. Então, o medo, ele nos protege, ele é um instinto que é importante para proteger a nossa vida. Toda vez que nós atravessamos a rua, o que nós fazemos? Nós olhamos para os dois lados da rua. Por quê? Porque nós temos medo de ser atropelado. Então, isso também faz parte, né? Outra coisa, quando nós nos deparamos com um animal, principalmente aí com um felino, com um animal, né, um carnívoro, né, um tubarão, é natural também que a gente sinta medo. Ou com um animal como uma aranha, também, né? Por quê? Esses animais, eles também apresentam risco à nossa vida. Então, aqui, né? Então, existe uma ameaça, por exemplo, uma aranha, e a gente não vai, né? Ao menos que a gente saiba que aquele animal, ele mesmo tendo uma aparência ruim, né? Uma aparência ruim não, mas uma aparência que dê medo, ao menos que a gente saiba que ele não cause risco nenhum, a gente vai procurar se afastar dele ou matá-lo, né? De alguma forma, a gente vai fazer isso. Então, isso vai dar um estímulo na nossa amígdala cerebral. E a partir daí, essa amígdala, ela vai atuar nas glândulas suprarrenais que produz a noradrenalina. E o que acontece? Isso acontece em questão de segundos, né? Na verdade, de milésimos de segundo. Quando nós sentimos medo, o nosso coração dispara, existe uma taquicardia, a nossa respiração ela fica ofegante, existe tensão muscular e suor. Então, quando nós nos deparamos com algum desses riscos, né, e poderia citar muitos outros, tudo isso ocorre em fração de segundos no nosso corpo. Por quê? Porque o corpo está falando, olha, não faça isso, porque isso é perigoso. Isso vai causar risco à sua vida. Então, esse tipo de medo, ele não é ruim. Ele é um medo que protege a nossa vida. Agora, no córtex pré-frontal, nessa região que vocês estão vendo no esqueminha aí do cérebro, existe o quê? O julgamento, o significado e a memória. Então, toda vez que nós vemos um animal perigoso, toda vez que nós estamos aí numa situação de risco, o cérebro, ele também vai lembrar, né, que isso causou risco em algum momento na nossa vida, ou algum ensinamento que nós tivemos, e isso vai atuar, né, trazendo um significado para esse medo, trazendo um julgamento para esse medo. Até aí, tudo bem. Até aí, o medo não é ruim. Ele é algo natural. É um instinto de sobrevivência. Agora, o que ocorre no nosso corpo muitas vezes, né? Então, existe o medo, a ansiedade e o estresse, né? Então, o medo é algo objetivo e imediato, né? Como nós vimos, atravessar a rua. Antes de atravessar a rua, o nosso corpo, né, ele vai atuar daquela forma como eu expliquei, e nós vamos olhar para os dois lados da rua. Quando nós estivermos em um lugar alto, nós vamos manter distância do perigo, né, digamos que você esteja num precipício, você não vai ficar na beiradinha, né, ter esse risco, né, e isso causa um estresse agudo, ou seja, a partir do momento que você saiu do risco, esse estresse ele vai passar. Então, aqui alguns exemplos, né, atravessar a rua, um assalto, né, a gente não é que no amor, a gente leu, né, na semana passada, no amor não existe medo, né, não é que a gente vai ver uma situação de assalto e você vai ficar lá, em pé, conversando com o bandido, né, você vai tentar se proteger, você vai tentar
se tiver oportunidade, ou fugir, ou se esconder, em último caso, você vai até para cima da pessoa para se defender, né? Se é um caso aí extremo. Mas existe também a ansiedade. A ansiedade atua da mesma forma que o medo, dentro no nosso cérebro. Então, o medo, a ansiedade é um tipo de medo. Então, se o medo é algo objetivo, a ansiedade é um medo subjetivo e causa um estresse, muitas vezes, crônico. Então, é aquele estresse prolongado. Uma pessoa, ela fica estressada, ela fica ansiosa. E alguns exemplos, né? O medo do futuro, o medo de um chefe, né? Só alguns exemplos, podemos citar muitos outros. Ou seja, é um medo subjetivo. Embora nós podemos ter, né, um chefe que seja bravo, que seja ignorante, digamos assim, mas ele não vai causar risco à nossa vida ao ponto de nos matar. Vocês entenderam como é um medo subjetivo? Né? O medo do futuro. Amanhã, daqui 5 anos, nós não vamos... deixa eu colocar aqui no chat que eu acabei tirando aqui. Então, voltando aqui. Então, o medo do futuro não significa que o futuro ele vai nos matar, né? Então, a gente tem esse medo, essa ansiedade. E essa ansiedade, muitas vezes, né, ela causa transtornos, como fobia, síndrome do pânico, fobia social, que é o medo de falar em público. Muitas vezes, eu luto com esse medo, com essa fobia social, porque não é fácil falar em público. Quando eu comecei a falar em público, na igreja, em uma apresentação na escola, eu ficava nervoso, ficava suando, às vezes eu tremia, estava um calor, e eu estava lá tremendo. Mas eu fui, porque a melhor forma de vencer o medo é enfrentando o medo. Então, nós temos que enfrentar o medo. E mãos e pés gelados, é isso aí. Então, essa forma, né, isso que ocorre no nosso corpo é algo natural, não tem como a gente controlar. Mas a gente pode enfrentar isso, principalmente quando isso se transforma em um medo prejudicial, em uma ansiedade, em uma síndrome, em uma fobia. E, junto a isso, né, podemos citar também boca seca, também é outra característica quando nós estamos sentindo medo. Muitas vezes a gente passa por traumas na vida. Então, vou dar aqui alguns exemplos, né? Brigas familiares. Então, aí, né, eu já tive isso, né? Já tive essa experiência na minha família, né, com os meus pais. Então, às vezes é agressão verbal, agressão física, e tudo isso fica na nossa memória. Todas essas imagens, tudo isso que a gente passa durante a vida vai ficando armazenado na nossa mente. Agressão física, né? Aqui é só um exemplo de agressão física. Também é algo que fica na nossa memória, que pode trazer grandes consequências relacionadas ao medo, à ansiedade no futuro. Né? Aí eu já dei um exemplo, já falei, né? Mas um chefe que ele é agressivo, que ele muitas vezes te humilha. Quantas vezes, acredito que todos nós aqui que está vendo o culto, já passamos por esses momentos. Abuso moral, né? Rejeição também, né? Quando essa informação, então aqui, de rejeição, isso vai ficar gravado na nossa mente, e muitas vezes, quando nós formos nos relacionar com outras pessoas, nós vamos sentir esse medo.
e nós não vamos querer nos relacionar, por quê? Porque nós tivemos outras amizades, outros relacionamentos que nos rejeitaram. Traição também, né? Também é algo muito presente, muitas pessoas passam por isso. Também, quando a pessoa ela vai se relacionar com outra pessoa, ela vai ter esse medo, ela vai ter esse sentimento. Então, aqui a pastora Flávia postou, né? Segundo Augusto Cury, o fenômeno RAM, registro automático de memória, trata-se de lembranças, aprendizados e hábitos cognitivos que adquirimos com nossas experiências, de forma automática e involuntária. Olha que legal, Augusto Cury é uma referência, né, nisso. Quais outros exemplos podemos citar? Posta aí. Eu falei desses, né, traição, rejeição, agressão moral, agressão física. Quais outros exemplos vocês poderiam citar? Fracassos, né? Então, o medo de fracassar, o medo de falência. Um empresário, muitas vezes, ele teve um negócio, aquele negócio deu errado, e ele tem medo de arriscar novamente, de fazer tudo, né, cometer o mesmo erro, dificuldade financeira, ambiente de brigas em casas, né, como a gente viu, fraquezas, abusos psicológicos. Então, existem muitos exemplos que nós podemos dar. Então, aqui a pastora postou, as janelas killer correspondem a todas as áreas da memória que tem conteúdo emocional angustiante, fóbico, tenso, depressivo, compulsivo. São as janelas traumáticas ou zonas de conflito dominados pelos junguianos, de complexos autônomos. Killer, em inglês, significa assassino. Então, existem aí vários exemplos que nós podemos dar. Então, agora, o medo, como um instinto de sobrevivência, ele tem que nos servir, né? Ou seja, ele nos ajuda ali no nosso dia a dia, a não correr risco, algo que venha prejudicar a nossa vida de fato, e não nos controlar. Então, o que é errado é quando o medo ele nos controla. Como nós demos esses exemplos aí, a nossa mente, o nosso coração, muitas vezes está sendo controlado por todas essas situações que a gente viveu ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história. E eu quero te dizer uma coisa, Deus está de bom humor. Deus, ele te ama, Deus é bom, mas muitas vezes nós vamos ver que essas verdades, nós temos dificuldade de enxergar isso, né? Por quê? Porque nós carregamos todas essas informações, todas essas memórias, e quando nós temos um relacionamento com Deus, nós temos dificuldade para lidar com isso. Então, aqui, ó, né, nesse esqueminha. Então, tem todas essas situações que tem essa via, né, que a gente viu, e quando nós temos um relacionamento com Deus, por exemplo, uma das coisas que a Bíblia ela nos ensina é que Deus, ele é o noivo, nós somos a igreja. Mas muitas vezes nós tivemos um trauma no nosso casamento. Outra coisa, Deus é o nosso pai, nós somos os seus filhos, mas muitas vezes nós tivemos traumas no nosso relacionamento com os nossos pais, traumas físicos, traumas emocionais, verbais. Então, aqui, ó, o pastor postou, o medo é como um instinto de sobrevivência, ele nos serve. Porém, quando ele sai dessa esfera, começa a nos controlar e se torna destrutivo. E é isso mesmo, né? Isso mesmo. Aqui, a Rocinha, o medo de assumir um compromisso com Deus e ser falho. Verdade. Por quê?
a visão que nós temos de Deus é que Deus ele é perfeito. E, de fato, ele é perfeito. Então, quando nós nos relacionamos com ele, muitas vezes nós temos o medo de falhar. Por quê? Porque nós queremos alcançar a perfeição dele. E vamos ser sinceros, a gente não vai conseguir. E Deus, ele entende isso. Então, o que importa é a nossa intenção, o nosso coração em servir, em se relacionar com Deus. Mas só que a gente não vai atingir, pelo menos aqui na Terra, a perfeição dele, né? Por quê? Ele é perfeito, não tem como, né? Mas a gente, lógico, vai tentar ser o mais perfeito possível, dar o nosso melhor, mas se a gente não conseguir, se a gente errar, se a gente falhar, Deus, ele vai compreender e ele vai nos amar de igual modo, né? Porque ele entende isso, ele entende as nossas limitações. Então, na semana passada, na quarta-feira passada, nós fizemos um teste, né? Então, era para responder como você classifica o seu relacionamento com Deus. Então, com mais medo ou mais amor? E aí vocês responderam, né? 1, 2, 3, 4 ou 5. O 1 é com muito medo, o 2, medo moderado, o 3 é deixando o medo para se relacionar com amor, o 4 é medo em desenvolvimento e o 5 é um amor pleno no seu relacionamento com Deus. E vocês responderam e 68%, né, a maior parte responderam o 4, que o amor está em desenvolvimento. 12% respondeu deixando o medo. E 12% respondeu amor pleno. E só 8% não responderam. Então, isso é muito bom, a gente enxergar o nosso relacionamento com Deus, classificar o nosso relacionamento com Deus dessa forma. Voto em branco, 8%. E nós vamos ler aqui novamente, né? 1 João 4, do versículo 16 ao 19, que diz assim: sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, de que amor está falando? Não está falando daquele amor, do instinto de sobrevivência. Está falando do nosso... não está falando do medo no sentido do instinto de sobrevivência, mas do medo do nosso relacionamento com Deus e com as pessoas, com o próximo. Então, nós temos que ter confiança em Deus que ele não vai, né, deixar que ele não vai nos abandonar, né, e ele não vai mudar a forma dele pensar. Então, muitas vezes, nós temos uma mente assim, se eu fizer isso, uma mentalidade, se eu fizer isso, Deus, ele vai me castigar, ele vai ser mal comigo. Mas essa não é a identidade de Deus. Essa forma da gente pensar não é uma verdade. Então, ali em Isaías 54, versículo 10, diz assim: porque os montes retirarão e os outeiros serão abalados, porém a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Então, você já viu o monte se retirar? Né? Você já viu o monte ser abalado? Não. Então, algo maior do que isso é a benignidade do Senhor para com a gente. Então, esse versículo mostra que Deus, ele não é imprevisível. Ele não pensa assim,
Hoje eu amo a Meg, amanhã eu não amo mais. Por quê? Porque ela não agiu como eu gostaria que ela agisse. Não. Aqui está falando que a benignidade do Senhor não vai se apartar de nós. A misericórdia dele não vai nos deixar. Então, isso nos dá confiança, plena confiança. E essa palavra paz vem da palavra shalom, que significa seguro. O primeiro, né, significado da palavra paz significa segurança. E também significa bem, feliz, amigável, saúde, prosperidade e paz. Então, olha que legal. A paz é um lugar de segurança. Então, no nosso relacionamento com Deus, nós temos esse lugar seguro, nós temos esse lugar de segurança. Essa é a verdade. Não importa as experiências que você teve no passado com pessoas, com várias situações, traumas, né, como a gente viu, isso não, o relacionamento com Deus, não existe isso. O relacionamento com Deus, existem várias outras verdades, mas essa é uma delas, né? Que a benignidade do Senhor não vai se apartar de você. E ele tem uma aliança de paz com você. Então, aqui, ó, o pastor postou, nós muitas vezes abandonamos e deixamos de amar quando alguém falha com a gente, mas Deus não é como nós somos. E é verdade. E nós temos que ser assim com o Senhor. Não é que nós vivemos essas experiências no passado, que nós temos que ter um relacionamento com Ele instável. O nosso relacionamento com Ele tem que ser estável. Nós temos que aprender cada vez mais a amá-lo, a ter esse lugar de segurança. A Rose postou aqui, ó. Acho que o maior medo é a rejeição das outras pessoas, caso você não corresponda às expectativas da sociedade. E é verdade, né? A gente tem muito medo de rejeição, principalmente quando nós temos um erro, uma fraqueza, e nós temos medo de expor isso, porque nós ficamos pensando, e se aquela pessoa nos rejeitar, pensar diferente ao nosso respeito? E aí a gente tem uma aparência de perfeição, mas não é a verdade. Então, aqui, ó, a prioridade máxima da liderança, que é o capítulo que nós estamos, né, o capítulo 6, a prioridade máxima da liderança, esse é o título do capítulo. Então, aqui, ó, a cultura do reino, amor e liberdade, influência, e não existe medo, diferente da cultura da terra, né, que existe o controle e o medo. Então, muitas vezes, na cultura da terra, a forma de controlar é com o quê? Com o controle, a forma de liderar, quer dizer, é com controle e com medo. Ó, se você não fizer isso, você vai ser demitido. Se você não fizer dessa forma, você vai ser punido. Então, não é uma influência, mas muitas vezes com controle e com medo. E não é essa forma de liderar do reino de Deus. Então, quando temos necessidade de aceitação, entramos na armadilha do medo, rejeição das pessoas. Então, qual é o objetivo, né? Qual é o objetivo do reino de Deus? E se nós somos a igreja, nós somos desse reino. É promover um lugar de segurança. É promover um lugar de paz. Então, esse é o papel que nós temos como igreja. Então, o que é esse lugar? Então, ó, um lugar seguro é onde o medo da liberdade mal utilizada não consegue se levantar e nos intimidar, impedindo-nos de arriscar a confiar e amar os nossos relacionamentos uns com os outros. Um lugar seguro é o que é cultivado quando a liberdade é expressa através do amor. Então, nós vimos na semana passada que Deus, ele correu um risco quando ele nos criou. Qual era esse risco? Era da gente amar a ele e obedecer, ou não. E lá no Éden, o que o homem escolheu? Escolheu não amar a Deus, escolheu não... Deus, ele colocou a liberdade, né, no coração do homem, no coração de Adão e Eva,
e o homem, ele escolheu o outro caminho, que não era o caminho do amor. Como nós vimos, o propósito do amor, o propósito da liberdade é o amor. Então, toda vez, todo relacionamento que a gente tem, né, com qualquer pessoa, nós vamos estar correndo esse risco. Nós vamos estar correndo esse risco de usar a liberdade de forma errada. Mas isso faz parte, porque se isso não existir, não vai existir o amor. Então, nós temos que promover esse ambiente, temos que promover isso, e não deixar que essa liberdade mal utilizada venha intimidar essa cultura, venha bloquear que essa cultura ela seja estabelecida. Por quê? Porque essa é a cultura do céu, essa é a cultura do reino de Deus. Quando Deus criou os anjos, Deus ele também estava correndo esse risco. E boa parte dos anjos escolheram outro caminho, que não foi amar a Deus. Amém? Amém. 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 E muitas vezes, né, aqui agora entrando também nessa questão, aqui eu coloquei a foto da Rafá, poderia ser de qualquer outra igreja, né, de qualquer outra comunidade, mas muitas vezes, tudo isso que nós carregamos, nós também temos um medo, né, ruim da igreja. Então, legal, naquela pesquisa vocês responderam, eu não tenho, a maior parte, né, mais 60%, respondeu, olha, eu não tenho medo de me relacionar com Deus. Mas, e com a igreja? Né? Por quê? A igreja é um pouco diferente de Deus, porque a igreja ela tem pessoas, assim como nós, que podemos errar uns com os outros. Né? Somos falhos uns com os outros. Então, a igreja é um ambiente que essa cultura ela é provada, que essa cultura de amor e liberdade ela é provada, mas ela também é aperfeiçoada, ela é melhorada. Então, quando alguém faz alguma coisa ameaçadora, a amígdala cerebral, como nós vimos, envia mensagens, reaja, defenda, desapareça, lute, fuja. E quando nós estamos, às vezes, em um ambiente de comunidade, vou dar aqui o exemplo da igreja, e nós nos deparamos com pessoas, nós temos, muitas vezes, medo de se relacionar com essas pessoas. Por exemplo, você vê que uma pessoa está fazendo algo de errado. Você poderia ajudar aquela pessoa falando assim, eu acho que isso aqui você não está agindo de forma certa. Mas quantas vezes nós agimos com medo e não falamos? Porque nós temos medo do que essa pessoa vai pensar, do que pode acontecer, se pode acontecer alguma consequência, né, com a nossa autoimagem. Então, nós temos medo, né? Muitas vezes nós tivemos um relacionamento com o chefe ou com o pai, por exemplo, que nós não podíamos nos expressar, nos comunicar com essa pessoa. Por quê? Porque ela era uma pessoa severa, era uma pessoa que trazia medo. Então, quando nós às vezes nos relacionamos com os nossos líderes, com os nossos pastores, nós carregamos isso. E aí a gente não tem, muitas vezes, a coragem de se expressar, de falar dos seus erros, de falar daquilo que você está passando, e a gente esconde. Por quê? Porque a gente tem medo. Ou nós tivemos um relacionamento com algum pastor ou com algum líder que não foi um relacionamento saudável, né, de uma pessoa, que isso acontece na igreja, acontece no ambiente de igreja também. Então, aquele líder, ele teve, né, falou ali coisas que não devia, ou você se expôs àquele líder, ele contou para todo mundo, pode acontecer, né, por quê? Isso faz parte, né, infelizmente a gente está correndo esse risco. Então, quando a gente tem um relacionamento, às vezes, com um pastor, que a gente pode se abrir, que a gente pode conversar, a gente carrega esse trauma e a gente se fecha.
Então, isso é um medo, amém? E eu creio que Deus, ele está mostrando isso para nós, para que a gente seja liberto dessas travas, desses medos, desses traumas. Então, se o nosso relacionamento com Deus, né, como a gente respondeu na semana passada, é com base no amor e na liberdade, por que muitas vezes temos medo de errar? Como, acho que foi a Rose que colocou aqui, se eu não me engano, ela colocou, né, que nós temos medo de ter um relacionamento com Deus que a gente venha errar. E aí eu até falei, né, porque a gente tem essa ideia que Deus é perfeito, e ele é de fato perfeito, mas a gente não aceita que a gente erre, né? E por que ficamos paralisados diante de tantas situações? Então, é uma pergunta que a gente pode meditar, né? E que você pode refletir aí na sua casa, na sua semana. Então, a gente está aprendendo o livro Cultura da Honra, a gente chegou nesse capítulo. Então, o que a gente está aprendendo com esse livro, Deus ele está trazendo isso para nós, não é porque nós somos bons nisso, somos excelentes, ó, não precisa, vamos pular o capítulo, vamos para o capítulo 7. Não, se Deus ele está trazendo isso para nós, é porque nós precisamos melhorar, é que nós precisamos ser curados. Então, todo estabelecimento de uma cultura leva tempo. E a Bethel, né, que é a igreja que o Dani Silk faz parte, eles não conseguiram estabelecer essa cultura de amor, de liberdade, de honra, da noite para o dia. Nem um mês, nem um ano. Isso foi o quê? Levou anos para eles escreverem, e eles escreveram já diversos livros, diversas coisas que eles viveram nessa igreja. E eu posso dizer uma coisa, se eles não tomarem cuidado, eles também podem voltar para um caminho de medo, de controle. Então, eles precisam que sempre estar nessa manutenção, né? Então, a cultura da honra, ela vai proteger isso, proteger que uma pessoa, ela pense diferente da gente, ela faça diferente, tenha uma atitude diferente, porque a gente vai amar e honrar aquela pessoa, mesmo que aquela pessoa ela faça algo que a gente não concorde. Mesmo que aquela pessoa, muitas vezes, ela errou com a gente. Mas se nós temos a cultura de amor, se nós temos a cultura da honra, nós vamos valorizar essa pessoa não por aquilo que ela faz, mas por aquilo que ela é. E nós também temos muitos paradigmas, muitas coisas que a gente pensa, né, e encara isso como uma verdade, e que, na verdade, não é. E aí, quando alguém fere isso, quando alguém abala os nossos paradigmas, a gente se desestabiliza. E o que a gente faz? Não, essa pessoa, ela está errada. Mas, com base em que você acha que essa pessoa está errada? Com base naquilo que você pensa? Mas é isso que Deus pensa? É isso que a Bíblia nos ensina? Muitas vezes não é. Amém? E agora eu quero fazer um novo teste aqui com vocês, gostaria que vocês respondessem aqui no chat como você classifica o seu relacionamento com a igreja. Então, você classifica um relacionamento com muito medo, olha, eu tenho medo de me relacionar com a igreja, com o corpo de Cristo, porque eu tive traumas, aconteceu coisas que me prejudicaram, ou medo moderado, ou deixando medo, ou um amor, aqui o número 4, então você vai responder, né? O 1 é com muito medo, né? O 2 é o medo moderado, você tem medo, mas não é aquele medo muito exagerado, digamos assim. O número 3, deixando o medo. Então, você está fechando a porta do medo e abrindo a porta do amor. O número 4 é amor em desenvolvimento. E o número 5 é um amor pleno. Não, eu me relaciono com Deus, é um amor pleno. Tem assim, eu entendo que meus irmãos, eles podem
eu corro o risco de me relacionar com as pessoas, mas eu tenho, eu entendo que é a cultura da liberdade, a cultura do amor, então, por mim, está tranquilo. E se você não quer responder, você coloca o número 6, tá bom? Então, eu vou dar aí 2 minutinhos para vocês responderem. Então, a Nayara pôs aqui, ó, 3, e gostaria de pedir para a Geice e para a Ana, por favor, se puder anotar, depois eu vou postar o resultado lá no nosso grupo, lá no grupo da Rafa. O Sérgio pôs, 6, Sérgio, não é 7, mas tudo bem. Olha, a pastora 5, lesão 4. Legal, a maioria pondo 5. Pode responder em números romanos? Pode. Aí a Inês colocou 3. Então, olha que legal. O que dá para perceber aqui é que a gente tem, né, um relacionamento com a igreja com base no amor, né? A maior parte das pessoas responderam isso. E isso é muito bom. A gente está desenvolvendo esse amor, a gente está avançando, mas a gente tem que ter essa consciência que a gente está correndo um risco, né? Mas isso faz parte. Deus, ele correu esse risco por nós. Ele está correndo esse risco todos os dias. Mas ele nos ama e ele nos dá essa liberdade. Por ele nos amar, ele nos deu essa liberdade. Então, Amém, Rose. Legal. Às vezes você não é de nenhuma igreja, né? Como a Rose colocou aqui, foi legal que ela colocou, porque às vezes, mesmo a gente não sendo de nenhuma igreja, a gente tem um medo da igreja. Por quê? A gente acha que a igreja ela vai nos controlar. Muitas pessoas falaram várias coisas da igreja para nós, coisas ruins, e a gente tem essa ideia que a igreja não é um lugar bom, né? E a gente se relaciona com a igreja, mesmo não sendo de uma igreja, com medo, né? Então, muito bom também a gente pensar dessa forma. Então, e aqui é um exercício para fazer em casa, vocês não precisam responder aqui no chat. Como você classifica o seu relacionamento com a sua família? E aí você pode fazer na sua casa esse exercício. Então, você pode fazer com o seu filho, com a sua esposa, com o seu esposo, e um fazer com o outro. E aí você pode perguntar, mas por que você acha que é isso? Por que é amor? Por que é medo? O que eu posso estar errando para melhorar? Então, tem aí esse exercício para você fazer na sua casa e estar aberto para poder dialogar, né? Poder, eu agi daquela forma, digamos assim, mais agressiva, mas é que eu agi dessa forma porque eu queria te proteger, mas eu errei em agir dessa forma. Então, você vai conversar com a sua família e você vai poder, né, ver aí como que tá, né, medir esse nível, porque se nós aprendemos que dentro de um ambiente familiar, se nós aprendemos que a cultura do reino de Deus, que a cultura do céu é com base no amor e na liberdade, o nosso relacionamento com a nossa família tem que ter esses princípios, tem que ter essa cultura. O meu relacionamento com a Geice não pode ser baseado no medo, no controle, e muitas famílias funcionam dessa forma, infelizmente, né? Então, com os filhos, com a esposa, muitas esposas ou o marido esconde coisas da esposa, né? Por quê? Porque ele tem medo, tem coisas erradas que ele não tem coragem de se abrir. Então, tudo isso tem essa origem no medo e não existe o quê? Liberdade.
Então, pastor colocou aqui, ó, porque isso você ensinou, fala de que nós somos, né, Jorginho? Então, a partir de quem sou, vou projetar isso em todos os meus relacionamentos. Isso mesmo, né? E até eu vou falar sobre isso daqui a pouco, talvez seja nesse slide. Então, Deus, ele nos criou para sermos criativos, e somos seres espirituais, por natureza. Deus, ele nos fez dessa forma. Então, como o pastor colocou, mas nós não podemos reproduzir isso se dentro de nós existe essa cultura de medo. Então, como o pastor colocou, como nós vamos reproduzir, projetar essa natureza criativa, essa natureza espiritual, com base no amor, se dentro de nós existe uma cultura de medo, se nós aprendemos por tantos e tantos anos a ter essa cultura de medo, e aí quando nós reproduzimos isso com os nossos filhos, quando nós reproduzimos isso, no ambiente de liderança, que você vai estar ali em um ambiente de liderança, seja no trabalho, né, profissionalmente, seja na igreja, você vai reproduzir essa cultura com aquelas pessoas. E aí, aquelas pessoas, elas vão agir não porque elas têm essa cultura de amor e de liberdade, mas porque elas têm medo de você, né? Então, os nossos pensamentos e sentimentos não podem ser dominados por um espírito de medo. E eu creio que Deus, ele está nos libertando disso. Mas o que a gente tem que ter em mente? Isso é um processo, né? Como nós vimos, é uma cultura que precisa ser estabelecida na nossa mente e que nós vamos precisar fazer essa manutenção diária. Nós vamos precisar fazer isso e rever isso diariamente. E quando nós errarmos, porque nós vamos errar, muitas vezes nós vamos colocar ali, né, a cultura de medo, a cultura que não é com base no amor. Quando nós errarmos, nós temos que ser humildes em reconhecer isso e corrigir a rota. Amém? Então, o céu é um reino do amor e da liberdade. E ele está invadindo. Quando nós oramos, Senhor, venha ao seu reino, venha a sua cultura, essa oração também está falando sobre isso. Então, o céu, ele está invadindo a terra. E o amor está confrontando diretamente o medo que nos governou. Então, se você, nessa noite, você se identifica com essa palavra, eu me identifico, e você foi governado pelo medo, seja na sua casa, seja agora, né, no ambiente aí da sua casa, do seu trabalho, até na igreja, né, você, mesmo tendo um relacionamento com seus irmãos, mas você tem medo de muitas coisas, se isso está governado a sua vida, Deus, ele está trazendo uma cura para você nessa noite. Então, em nome de Jesus, que você receba essa palavra no seu coração, e que você possa ser curado de toda essa cultura de medo, todos esses traumas, e esses traumas que você viveu, essas coisas ruins que você viveu, que geraram essa memória na sua mente, como nós vimos, em nome de Jesus, que essas memórias, elas venham ser usadas como uma cura. Então, todos esses traumas, você vai pegar essa raiz amarga e você vai transformar isso num remédio que vai curar você e vai curar as pessoas que passaram por esses traumas que você passou. E isso vai trazer o quê? Vai trazer liberdade, vai trazer cura. Então, em nome de Jesus, todo trauma venha ser usado para o reino de Deus, para que venha ser promovido uma cultura de liberdade, uma cultura de cura, uma cultura de amor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, eu quero concluir com esse slide, falando que Deus é bom. Deus, ele ama você. Deus, ele quer curar a sua mente, o seu coração, e ele quer atuar na sua mente, ele quer atuar no seu coração,
para que ele venha quebrar todas essas fortalezas, né, todas essas estruturas que podem ter sido causadas por medo. Amém? Então é isso, pessoal. Amém. Que você Amém. possa receber essa palavra, que eu entendo que é importante a gente entender isso, né, para que a gente venha, quando a gente entende algo, né, a gente consegue identificar isso. Então, quando uma cultura de medo vem na sua mente e que tenta bloquear algo que você, né, gostaria de fazer, pode ser, vou dar um exemplo, né, você, como eu dei, né, você vai se relacionar com o seu pastor, mas você tem medo de expressar. Por quê? Porque você tem aquela mentalidade, mas se eu falar isso, o que ele vai pensar? Você vai falar com o seu discipulador, mas você tem medo. Por quê? Porque você tem que mostrar uma aparência de perfeição, uma aparência que você não pode errar, porque você tem medo de ser rejeitado, você talvez tem medo de ser traído, né? Porque você contou, às vezes, segredos para alguma pessoa e aquela pessoa prejudicou você, contou aquele segredo para várias pessoas e você, hoje, tem essa memória. Mas, em nome de Jesus, eu creio que Deus está curando a nossa mente, curando o nosso coração nessa noite. Amém? Então, respondendo aí a Marina, nunca tenha medo de falar de Deus, de falar aquilo que você pensa dele, porque você falou coisas muito bonitas, né? Coisas a respeito de Deus, e você falou com muita propriedade. Então, sempre compartilhe do Senhor, porque você é uma filha amada por Ele. Amém? Amém, pessoal.